Hoje a gente vai ter um bate-papo com a doutora Juliana Risso. Ela é médica da UERJ, ela é professora universitária da Unigran Rio, especialista em ginecologia, obstetrícia e emagrecimento. A gente vai ter uma visão da violência doméstica de quem está em campo, né, acolhendo, socorrendo, cuidando dessas mulheres vítimas de violência. Eu tenho certeza que vai ser uma live muito esclarecedora. Deixa eu procurar aqui a doutora Juliana, para a gente começar o nosso bate-papo. Cristiano, boa noite. Luiz Fernandes, boa noite. Ei! Olá! Muito E aí, obrigada Isa? por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada a você pelo convite. Ei, tem um mosquito aqui. E aí, muita gente ficou interessada aí no tema. Que coisa boa. Não, e você que está em campo, né, lidando com essas vítimas todas de violência doméstica, tem muito que somar com a gente. A gente entender um pouquinho mais, né, do porquê que as mulheres acabam se submetendo a esse tipo de violência. Isso é muito complicado, né? E uma coisa que a gente está vendo que na quarentena tem aumentado muito, né, Isa? Assim, infelizmente, eu acho que a coisa do enclausuramento, tá todo mundo enclausurado e todo mundo vivendo o mesmo teto, coisa que os casais não estavam mais acostumados a ficar. E não é só contra a mulher, né? A gente tem visto muito contra a criança também, né? Que as crianças também estão sem escola, estão dentro de casa também. E aí, isso é um tema muito complexo e que eu espero que você vai ajudar a gente aí. Muita esperança que você venha aí com força para ajudar a gente, né? Com certeza, o objetivo é esse. Eu queria aproveitar e me apresentar para os seus seguidores, para os seus amigos aqui do Insta, do Facebook. Eu sou a delegada Isabela Santoni, conhecida como delegada Isa. Eu tenho 20 anos já de estrada na polícia, bastante experiência em segurança pública. Essa proximidade, né, com a população que o cargo requer, né, esse conhecimento das mazelas da sociedade, né, dos problemas sociais, isso me fez querer mais, querer entrar para a vida política. Por quê? Porque como delegada de polícia, é até importante que a gente converse um pouquinho antes sobre o cargo de delegado de polícia. Eu Né? acho ótimo. Muita gente acha que o delegado é só tiro, porrada e bomba, né? Quando, na verdade, é muito mais que isso. Né? O delegado, ele é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais de qualquer cidadão. Ele tem que ser um gestor para conseguir fazer a máquina administrativa da delegacia funcionar. Ele tem que ser um excelente gestor. Então, e além disso, o delegado ele tem que estar muito próximo da comunidade. Só que o delegado, ele atua, a polícia civil, ela atua quando o crime já aconteceu, né? Então, ela atua quando o caldo já entornou. Quando já foi. Quando já existe, por exemplo, uma violência, né? Já tem aquela cicatriz na pessoa. E isso, para mim, é lógico que a gente consegue ajudar muita gente, fato. Eu tenho certeza que por onde eu passei, eu consegui fazer diferença, né? Com muita responsabilidade, com muito comprometimento em todas as delegacias por onde eu passei. Eu sempre trabalhei na ponta, sempre trabalhei direto com a população. Mas, ao mesmo tempo, é muito frustrante porque a gente acaba vendo, né, muita coisa errada, muita coisa que a gente poderia resolver e acaba que a gente não tem braço, né? A gente não consegue fazer muito. Então, por isso que eu resolvi entrar na vida política. Eu sou pré-candidata a vereadora do Rio. Para quê? Para atuar na origem dos nossos problemas sociais, para tentar fazer a diferença antes que o crime aconteça, né? Atuando com políticas públicas sérias, políticas públicas, enfim, que de fato consiga diminuir essa violência, né? E é que a gente consiga diminuir a sensação de insegurança. Eu acho que a gente tem que atuar antes, porque quando chega na delegacia é sinal de que nada funcionou. Né? Que já foi, né? Fazer a profilaxia, né? Que a gente chama, né? A gente atuar antes de acontecer. Porque quando chega pra gente também no hospital,
depois de já ter acontecido, já foi também. E a gente tem que ajudar também, como você falou, da melhor forma, só que já foi, o trauma já está causado, o problema já tá feito, né? E a gente precisa de alguém como você mesmo, que venha lutar por nós, não só pelas mulheres, mas pelas crianças também. E até pelos homens também, né? Que eu via que também existe até essa violência doméstica geral, né? Eu acho que nas mulheres, teoricamente, são um sexo frágil, mas também não é bem assim. Né? Também a gente vê umas coisas meio diferentes por aí. Você, como delegada, pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu acho que você pode, assim, a sua visão. O que você está vendo nessa quarentena, Isa? O que você tem achado dessa coisa? Você acha que aumentou? Não, então, o que acontece? Pelo momento de quarentena, a gente percebeu que os crimes patrimoniais, eles diminuíram, né? Até porque as pessoas não estão evitando circular nas ruas, né? Então, está super explicado. Só que isso também não significa que aumentou a sensação de segurança. Por quê? Porque as ruas vazias acabam aumentando essa sensação de insegurança. Agora, por outro lado, nesse período de pandemia, a gente viu um aumento absurdo da violência doméstica, né? Em função, lógico que a violência já existia, sempre existiu, só que a pandemia ela trouxe uma lupa, né, para a violência doméstica, e além disso, o fato de você ficar confinado, né, a crise econômica, enfim, o uso de bebida, de álcool, uso de drogas, enfim, acaba fomentando, né, esse aumento da violência doméstica. E, posteriormente, depois da pandemia, a gente deve ter o quê? Um aumento dos crimes patrimoniais em função desse caos, dessa desigualdade social que a gente vive. E a crise econômica que está sendo gerada também pela pandemia, né? Quantos amigos eu estou vendo aí que estão falindo, outros que foram mandados embora. Então, a gente tem que pensar como médico, a gente pensa muito, eu acredito, o isolamento é muito necessário, mas essa crise que o isolamento vai levar econômica depois vai gerar violência, com certeza. E isso vai ser muito complicado para todo mundo, vai para as ruas, né? Vocês acreditam nisso também, né? Exatamente. O que acontece? Infelizmente, o que a gente viu aqui no Brasil, isso não foi nem privilégio só do Rio, né? Dessa gestão do municipal, enfim, é que os políticos usaram a pandemia para corrupção, para desvio de dinheiro. Na verdade, a gente entrou em quarentena para que fossem construídos hospitais, né, para poder acolher essa população, para evitar que as pessoas não tivessem atendimento, porque a gente viu que a gente está retornando da quarentena, né, as coisas estão começando a abrir, começando a funcionar, e nada foi feito de diferente. Não, assim, e nada vai ser aproveitado, né? Igual o legado da Olimpíada também, é um dinheiro jogado literalmente pelo ralo. A gente, como médico, a gente frisava muito, que eu sou do Pedro Ernesto, né? Tem leitos vazios lá, mas que não foram abertos por falta de médico. E alguns por falta de equipamento, mas não era estrutura física que estava faltando. E no Hospital de Bom Sucesso tem amigos que trabalham lá também, a gente vê na mídia também muitos outros hospitais que tinham alas fechadas porque faltava o médico, ou faltava a enfermagem, enfim, toda a equipe, ou então material, que estão roubando aí pra caramba, né? E de respirador, etc. Mas não era o espaço físico, não precisava construir um hospital de campanha todo para assim, mas o hospital de campanha é muito mais fácil, a corrupção é muito mais fácil a roubalheira, né? E isso Exatamente. Vocês devem ver direto. Infelizmente, né, o que a gente percebe é isso. Vários hospitais com leitos vazios, leitos sendo subutilizados, e ao invés de você conseguir, né, um salário decente, né, conseguir remunerar melhor o profissional, conseguir profissionais, porque a gente vê falta, né, dos profissionais, não. Se resolve criar toda uma estrutura para, enfim, desviar dinheiro público, a verdade é essa. Muito triste isso tudo, muito triste. E, infelizmente, só quem sofre com isso somos nós, né, a população. Mas deixa eu te perguntar, eu queria que você explicasse um pouquinho do seu trabalho e explicasse também como é que é viver, né, e como é que é cuidar, assim, conviver e cuidar com essas mulheres vítimas de violência que você, enfim, lida diariamente no hospital.
Na verdade, eu trabalhei no Hospital de Saracuruna há 20 anos, né? Eu me formei e já entrei, que meu pai era da direção do hospital, enfim, na época era cooperativa, essas coisas todas, entrei e logo depois teve o concurso do Estado e eu entrei para o Estado, como médica concursada. Então, muitos anos a gente foi referência para violência sexual, principalmente, porque na ginecologia, na obstetrícia, na maternidade, a gente atende como violência sexual, né? E a gente também pega, às vezes, criança, né? Acometida também, que, assim, infelizmente, que a pediatria chama a gente para avaliar pela ginecologia. Não tem nem ginecologia no hospital, mas a gente é da maternidade, a maioria dos hospitais são que tem maternidade, a gente é ginecologista também. E aí as crianças, as menininhas, assim, sangrando e com um eterno horror, né? Elas chegam, elas estão desesperadas. E você, como médico, chega mais um adulto que vai chegar e você tem que examinar aquilo ali. A gente não tem o poder de polícia de vocês, né? Lógico. Mas já foi o policial, normalmente já conversou. E quando a gente acha que tem algum abuso, que tem algum problema, essas crianças estão muito fechadas para isso, e chorosas, e não deixam examinar, e fecha a perna, e aí que a gente percebe realmente que teve abuso. Que a criança que não foi abusada, ela pode até reclamar de você examinar, mas ela vai reclamar, mas mamãe, não sei o que, a mãe, ai, que fica, calma, calma. E não foi, mas a que foi abusada, ela fica com um verdadeiro pavor. Ela tem pavor de mexer naquilo de novo. E muitas vezes já vi criança com cloaca, né? Juntar a vagina com anos de adulto que fez isso. Então, o Nossa, que ser humano é loucura, muito doido, né? né? Pode isso, gente. Mas assim, e essa criança chega lá normalmente com o responsável não fala nada. Como é que é isso? Não, Não consigo entender é, isso. é muito difícil a gente entender. Muitas vezes é um vizinho, muitas vezes é uma tia, muitas vezes é alguém que O leva. próprio parente, né, E, dentro de casa. e que às vezes não acredita, porque a criança às vezes conta, ou ela tem muito medo de contar que teve essa agressão, né? Então, a criança, eu acho muito cruel, porque assim como a mulher, imagina, se uma mulher é, mais velha, criada, ela também tem aquele, eu acho que você deve ver muito isso, elas têm aquela coisa na mente de que o marido vai mudar, de que o parceiro vai mudar, aquela ideia de que foi só a primeira vez, e a gente vê que não é bem assim, né? Que eles não mudam. Imagina uma criança que não tem como falar e que não tem como se defender, é muito complicado. E a gente fica muito penalizado e a gente tem que fazer toda aquela profilaxia, tanto na mulher que foi abusada, quanto no Uhum. homem. Na verdade, o que a gente tem que ter são algumas coisas que a gente tem que... A mulher, quando ela chega na vítima de violência, muitas delas não contam que foram vítimas de violência. Algumas estão revoltadas, gritando para o mundo inteiro que foram. Aí o policial vai junto lá, faz a primeira denúncia, só que a gente não tem poder também de corpo de delito. A gente tem que mandar para o ML de qualquer forma depois para fazer o exame do corpo de delito. A gente tem que fazer a parte médica só quando essa mulher chega, como você falou, para a gente evitar o dano maior a essa paciente. Então, qual é o papel do médico quando ele recebe uma mulher vítima de violência, né? A gente tem que pedir que ela pegue as doenças sexualmente transmissíveis, porque a gente sabe que via sexual, ver se o agressor vai usar tanto isso, aí não é violência só doméstica, né? É violência sexual, porque quando chega para o ginecologista, geralmente tem algum cunho sexual, geralmente estupro, né? Pode ter sido consumido ou não. E a gente, mesmo na dúvida, a gente tem que fazer a profilaxia do HIV, porque é uma doença sexualmente transmissível. A gente tem que fazer profilaxia da hepatite. Então, saber o status vacinal dessas pacientes, muitas delas não têm nem noção se já tomaram vacina, se não tomaram, para saber se a gente vai fazer imunoglobulina, que é o soro já direto, ou se a gente vai fazer vacina mesmo. A gente tem que fazer uma profilaxia de uma gestação indesejada. Então, usar a pílula no dia seguinte, a gente tem que fazer isso por essa mulher. E a gente tem que fazer as outras doenças, como sífilis, que está assim, tá um boom de sífilis, né? O que chega de grávida com... O pessoal fala muito na mídia sobre HIV. Você nunca tem HIV, tá mais mortinho, né? O pessoal fala muito agora, por exemplo, do Covid, agora demais, né? Agora, se soubesse
quantas mulheres têm sífilis, quantos bebês têm morrido ou têm ficado mal formados, gestações interrompidas, porque aí a gente vai ver depois o que aconteceu, o VDRL está positivo, que é o exame que a gente vê sífilis, nessas comunidades, nesses hospitais do SUS, que eu costumo dizer do SUS, né? Que é o SUS, que é famoso, tem muito VDRL, muito sífilis. Então, que é um tipo de violência da sociedade também, né? Essas mulheres não serem instruídas para isso também. E a gente tem que prevenir ainda a gonorreia, tricomonas, clamídia. Então, é um coquetel, verdadeiro coquetel que elas tomam. E aí tem que ter também avaliação psicológica, né? Geralmente esses hospitais. Porque os hospitais são de referência para essa violência sexual. Saiu, inclusive, em Caxias, saiu do Adão Pereira no estadual e está no Moacir do Carmo. Agora parece que vai abrir a maternidade Santa Cruz da Serra, provavelmente vai para lá, vão para lá as vítimas. Geralmente é um polo de violência sexual que vai. Acho que no Rio, acho que é Fernando Magalhães que está responsável. No Pederneste a gente não é mais, não. E então são polos que essas mulheres são geralmente encaminhadas para esse lugar. Entendeu? E percebe claramente, né, doutora, que a falta de políticas públicas, né, a falta de informação para essas mulheres, a falta de prevenção, e como isso é importante. Eu sempre digo que a informação é a maior arma de qualquer cidadão, porque sem informação você não consegue nem se resguardar, nem se prevenir. E engraçado, a gente percebe na delegacia que muitas mulheres nem se acham assim, quando sofrem abuso, nem acham que estão sofrendo abuso, nem acham que estão num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, né, como costumam dizer, porque elas acham que não, ele não me deixa usar uma roupa porque ele tem ciúmes de mim, ele me ama, entendeu? Não, eu não posso sair com as minhas amigas porque, poxa, ele tem ciúmes de mim, isso é amor. E quando, na verdade, já estão em relacionamento abusivo e não percebem, né? E isso acaba, desse relacionamento abusivo, acaba virando uma violência psicológica, uma violência moral, dali uma violência física, que quando a mulher percebe, ela já está envolvida naquilo e acaba sendo vítima até de um infanticídio, infanticídio, feminicídio. Feminicídio, desculpa. Feminicídio, né? Que é exatamente quando é homicídio em razão de ser mulher ou em razão de uma violência doméstica. Então, assim, é muito sério isso. Normalmente, antes de um feminicídio, você tem todo essa escala, né? Tem os sinais, né? Os sinais. Exatamente. Você tem uma relação abusiva, uma violência moral, psicológica, uma violência, uma agressão física, e aí podendo chegar no feminicídio. Então, assim, é muito triste e é muito importante que as mulheres tenham informações, é muito importante que a gente tenha políticas públicas sérias, políticas públicas eficazes que ajudem essas mulheres, né? Hoje, fala. por exemplo, hoje, por exemplo, a gente tem no município o CREAS. O que é o CREAS? O CREAS, eu sempre esqueço. CREAS sempre esqueço. Deve ser centro de reabilitação. CREAS, Centro de Referência Especializado. Centro de Referência Especializado de Assistência Social, lembrei. Centro de Referência Especializado. Esses centros são exatamente para acolher essas mulheres. Só que o que acontece? A gestão atual do município, a primeira coisa que eles fizeram foi cortar a verba da assistência social. Então, quer dizer, é o assistente que está lá no dia a dia da comunidade, é o assistente que está lá, né, que entende os problemas daquela comunidade, que está ali, é o primeiro, né, muitas vezes, a perceber uma situação de violência, que está ali à disposição da população para atender esses casos de violência, é o que mais sofre, né, com o descaso do gestor Poder público. Então, assim, é muito complicado. Enquanto o gestor não entender que o CREAS, o CRAS, eles não se tratam de uma benesse, de uma bondade política. Não, são políticas políticas que têm que ser sérias, que têm que ser levadas a sério, né? Para que as pessoas, de fato, consigam um respaldo mínimo do Estado.
né? Eu tenho um caso de uma minha melhor amiga do colégio, e as pessoas sabem dessa história, que ela começou com relacionamento abusivo e hoje em dia ela sumiu. A gente sabe mais ou menos onde ela está e ela ficou traumatizada. E foi muito complicado, porque o cara perseguia ela, perseguia. Aí ele conseguiu, o cara tinha influência de bicheiro, não sei o que, ela não sabia quando ela namorava com ele. Conseguiu que ele fosse mandado embora do emprego. E ela mudava de telefone, aí o cara aparecia com o telefone novo e falava: Oi, você achou que ia se livrar de mim? Cara, igual filme, você não acredita que um negócio desse existe. E existe muito, né? E você pode falar um pouco disso. E aí essas mulheres chegam em vocês já com essa perseguição, e aí vocês às vezes não têm condições públicas também de dar suporte, né? Porque ela falou que ela fez várias denúncias, e aí, enfim, o cara é solto depois. Como é que isso funciona aí? Que vocês devem se sentir frustrada com isso também, né? O que acontece? Foi o que eu te falei. Só chega da delegacia depois que o crime aconteceu, né? E o mais importante é exatamente isso. A pessoa ir, de fato, né? Entender que está ali numa situação de violência e procurar ajuda. Para quê? Para ter acesso a essa rede de apoio. E a gente tem também várias ONGs. Tem, enfim, tem inclusive um projeto muito bacana de uma promotora de São Paulo, Gabriela Mansur, que ela criou Justiça de Saias, né, que são as justiceiras. São voluntárias de todo o país que ajudam, prestam uma assistência jurídica, uma assistência médica, uma assistência psicológica para essas vítimas de violência. Então, assim, eu acho que a gente tem... A sociedade, de um modo geral, ela tem se empenhado para ajudar essas mulheres, né, vítimas de violência. Não só o Estado, mas a sociedade, de um modo geral, está com um olhar assim, mais uma lupa, né, nesses casos, tentando também ajudar da melhor forma. Porque, obviamente, o combate à violência é obrigação do Estado, fato, mas também é dever de todos nós, né, contribuir para a gente diminuir com essa violência. Agora, a mulher, ela tem direito, por exemplo, às medidas protetivas, que são definidas pelo juiz. Ela tem que querer ser ajudada, né? Porque mas ela tem falou, que querer, exatamente. Muitas elas vezes tiram a queixa, exatamente, né? Exatamente, que a mulher vai lá, denuncia e tal, depois se arrepende, porque enfim, o companheiro, o marido, pede desculpas, faz mil promessas, e aí a mulher retorna da delegacia se retratando, pedindo para não prosseguir com aquela investigação. Então, assim, é muito importante que a mulher, primeiro, ela entenda a situação que ela está vivendo, né, e que ela aceite, de fato, ajuda. Porque não tem condição de ajudar essa mulher. Entendeu? A gente tem uma internet, estava internada há pouco tempo, ela também, lógico, era usuária de crack, essa coisa toda, que também é muito triste, que é outro problema de política pública, que se Deus quiser você vai entrar e aí você vai ter que lutar pela gente para isso. E internada pela internet, suspeita de Covid, e teve um momento que ela começou a dar síndrome de abstinência e ela já não tinha um olho, porque já tinha sido agredido pelo parceiro, e tanto que o pessoal da enfermagem até brincava, falava: isso daí foi o amor da vida dela que fez. Porque o cara, depois, assim, já tinha cicatrizado o olho, ela mancava, e o cara, depois que ela teve filho, ainda foi visitar, e aí ele ainda avisou: olha, eu tenho que ir porque eu tenho que voltar para a Boca de Fumo. Ainda fica a equipe toda assim, né, morrendo de medo, assim, não deixa ele entrar. Mas ele é Covid, como é que faz? Não pode receber visita de Covid. Aí, não, mas assim, e ela... É muito complicado. Ele, não, eu falo do vidro, mas o cara estava até melhor. Eu sei que à noite eu estava saindo do plantão, cara, ela começou a ter uma síndrome de abstinência, começou a querer ir embora, e todo mundo saía de perto dela, tinha medo, porque ela estava andando sem máscara e espalhando Covid para todo mundo, as outras pacientes se trancando. Então, as drogas também são muito problemáticas. E eu acho que também nessa quarentena, o álcool também, você pode falar um pouquinho sobre isso, porque as minhas pacientes, eu brinco, quando eu puxo a orelha, porque eu sou nutróloga também, né? Eu não sou só ginecologista, e eu faço emagrecimento, eu fiz nutrologia, ortomolecular, e aí muitas falam: Ju, o alcoolismo a gente cuida depois, porque nessa quarentena tá muito difícil, é muita ansiedade, e o pessoal tá bebendo muito mais do que normalmente bebe, né? E isso deve aumentar a violência
demais, né? Com certeza. Na verdade, você já tem aquela violência, que ela sempre existiu, fato, e aí exatamente essa questão do isolamento, de um uso excessivo de álcool, de drogas, enfim, crise econômica, aí tudo gera um motivo para, enfim, os envolvidos ali ficarem mais exaltados e acabar ocorrendo a violência doméstica, né? Então, assim, é muito complicado e é um problema que a gente não tem, assim, previsão, né, para acabar, porque a gente não sabe nem quando, né, vai acabar essa pandemia, essa loucura toda que a gente está vivendo. Então, É. de fato, a gente precisa muito, muito, muito de políticas públicas sérias, com relação ao emprego para essas pessoas. A gente precisa dar dignidade para essas pessoas usuárias de drogas. Elas precisam de ter alguém ali que olhe por elas, né, que consiga resgatar a dignidade dessas pessoas. Não tem jeito. Se não tiver uma política séria, essas pessoas não vão sair daquele ciclo ali de violência. É cada vez mais difícil de conseguir sair, de recuperar essa pessoa. A verdade é essa. Não, e assim, uma coisa que eu posso falar por ser servidora pública também, tanto do Pedernest, são 2 concursos, é essa coisa do roubo também, da corrupção, que está muito enraizada, principalmente no Rio de Janeiro, né? São 5 governadores presos, talvez o próximo vai ser preso também. Eu sou do Estado e o pessoal do Estado está lutando pelo plano de cargos e salários da saúde, está lutando pelo PCSS. O que roubaram aí dava para pagar 20 anos de plano de cargos e salários. Se você souber, Isa, um auxiliar de enfermagem ganha 660 e poucos reais. Eles têm que pagar, porque é proibido pagar o menos que o mínimo. Então, eles têm que complementar para chegar no mínimo. O nosso salário do nível superior é R$ 1.300. E aí eles dão uma geleia, dão uns negócios lá que chega a 2.000. E isso eu tenho 20 anos de concurso. Então, é muito absurdo eles roubarem. E aí eu estava ouvindo na Band News hoje esse negócio dessa política aí de tirar o dinheiro do servidor, que o servidor não está pagando a conta. E muita gente lá, assim, professor ligando, porque eu sou médica perita do Estado. Então, eu vejo essa coisa, não só da violência, como a coisa do salário. O pessoal acha que médico ganha muito, professor ganha muito. A gente tem acesso ao contra-cheque de todos os servidores. E os servidores, eles ganham mal. Ganham R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000. Que ganham menos, né? Os que estão ali na linha de frente é que ganham menos, infelizmente. É impressionante. E aí, quando você faz uma luta por um plano de cargos e salários, quando estava na boca, aí diz que não tem dinheiro para pagar. Que foi tudo, passou por todos os trâmites lá da Alerj, Assembleia, etc. Aí não tem dinheiro para pagar. Aí você vê esses bilhões que foram gastos. Então, o pessoal da enfermagem, às vezes, não vai, porque quando atrasa o salário não tem como não pegar ônibus, não tem como ir, não pegar trem, etc. Não tem como ir trabalhar e não tem o que comer. E ganha uma merreca e está aí na frente do Covid, nego batendo palminha. É muito complicado. Então, como perita do Estado, eu também vejo essa situação toda dos servidores em geral. Então, o problema é estrutural mesmo, né? E não dá valor realmente a quem precisa, que é o professor, o policial, o médico, o enfermeiro, os auxiliares de enfermagem, são os que deveriam ter mais atenção e não são valorizados, né? Infelizmente, exatamente. Né? Agora, é importante que as pessoas pensem assim, porque as pessoas não se preocupam com o legislativo. E é fundamental se preocupar com o legislativo. Normalmente, nas eleições, as pessoas se preocupam com quem? Com o prefeito, com o governador, com o presidente. Quem votou na última eleição? Elas não sabem quem votou na última eleição, por exemplo, para vereador, para deputado estadual, para deputado federal. Então, a gente precisa conscientizar essas pessoas, mobilizar a sociedade da importância do voto. Né? Não dá mais para aquela pessoa trocar o voto por uma cesta básica, por exemplo. Ela está matando o familiar dela. Se bobear, ela está matando ela mesma daqui mais à frente. Então, a gente precisa mobilizar a sociedade, fazer a sociedade se conscientizar da importância do voto, da importância de conhecer os candidatos, de conhecer as propostas, de tentar entender esse histórico do candidato, para que a gente consiga fazer a diferença. Enquanto a gente não tiver pessoas de bem, pessoas do bem, a gente não vai conseguir sair do buraco, infelizmente. Me perguntaram, Isabela, você está no topo da carreira da polícia, você tem 20 anos de polícia, pô, por que você vai se meter com isso, se meter com polícia, com política? É um meio tão, sabe, tão complicado. Eu falei exatamente isso. Eu falei assim, olha só, eu moro no Rio de Janeiro, eu amo a minha cidade.
Os meus filhos moram aqui, a minha família mora aqui. Eu não quero isso para os meus filhos. Se a gente não fizer alguma coisa, não der o pontapé inicial, gente, só resta sair do país, como muitos fazem. Entendeu? E Não, a minha não vontade... estão errados, estão certíssimos. A nossa vontade aqui... nível insuportável, intolerável. Então, a gente precisa, sim, que pessoas de bem assumam isso, toquem, tenham coragem, enfrentem essa questão toda política para a gente tentar mudar essa engrenagem. Enquanto a gente não conseguir mudar essa engrenagem, não adianta. A gente vai estar trocando 6 por meia dúzia. A gente precisa ter transparência na gestão pública, a gente precisa dificultar ao máximo a corrupção. Mas precisa de gente nova, a gente precisa, sabe, oxigenar, porque senão vai ficar trocando 6 por meia dúzia ali. Né? É pai, é filho, é neto. Gente, então é uma coisa... Não, aquele negócio assim, é a família inteira ali ganhando dinheiro ali e mamando na teta do contribuinte, né? Que somos nós que pagamos o salário dele, né? É muito triste, inclusive, quando a gente está na... porque eles querem que o povo fique ignorante, né? Porque se o povo não souber votar, eles vão continuar fazendo o que eles têm feito esse tempo todo, né? Na verdade, eu acredito assim, que o poder do voto, e foi o que você falou, o pessoal vota assim, pega um santinho, vota nesse aqui que é meu amigo, vota nesse daqui, mas ninguém vai ler, ninguém vai procurar nenhuma proposta. E eu até te falei, né, que eu falei que você era muito corajosa, que eu admirava muito, que eu falei, eu tenho medo de política, porque você querer fazer o bem, a gente sempre tem essa coisa, do bem vence o mal. Cara, mas isso daí tá nessa série que eu tô vendo aí, Era Uma Vez, né, Só Point the Time ali, que só no 7ª temporada que o negócio vai dar certo. Eu acho que é mais ou menos isso. A gente dando ponto. Se unir, não, é dando soco. As pessoas conseguiam formar uma corrente do bem. Não tem jeito. Não, é isso que eu ia concluir. Na verdade, dando soco em ponta de faca, né? Que o bem um dia vai vencer o mal, que nem lá só vai vencer na 7ª temporada, a gente pode demorar, mas o bem vai acabar vencendo o mal, não é possível, não é possível. Mas a gente precisa de pessoas como você, que estejam dispostas a lutar pela população e realmente engajadas nisso, né? É muito importante isso. Essa política de alguma forma, entendeu? A gente está assim, ninguém aguenta mais, está todo mundo no limite, né? Então, enquanto a gente não conseguir renovar, enquanto a gente não conseguir conscientizar as pessoas da importância do voto, vai ser muito difícil. É a mesma coisa, conscientizar a pessoa, a gente está falando de violência doméstica, né? Levando do micro para o macro, na verdade, são sempre os mesmos problemas. As pessoas não se dão conta, estão naquela situação de abuso, né? As pessoas não têm informação suficiente, as pessoas acham que só tem violência quando tem uma agressão física. Então, o que é? Falta de informação total, entendeu? E a mesma coisa que estão levando para o macro a questão da política atual. A gente não tem informação, né? Não tem política pública de prevenção, e a gente fica nessa loucura toda, nessa maluquice toda, só corrupção para todos os lados, entendeu? Não dá. A gente precisa, e eu acho que a corrupção, a gente precisa de transparência para começar. Porque essa história de, não, a gente tem transparência sim, tem o diário oficial. Para mim, que sou operadora do direito, o diário oficial é grego. Mas tem o portal da transparência. Maravilha, o portal da transparência te dá dados genéricos, dados bem genéricos, para você conseguir esmiuçar ali, você tem que saber futucar, é uma coisa assim, é para as pessoas desistirem. Desistir. Então, na verdade, não existe transparência. Não existe. Não existe. Não, e você, a gente até quando conversou no telefone, a gente estava falando, né, o poder paralelo também, que agora são 3, né? A gente tem o Estado, a gente tem a milícia e tem os traficantes, né? E isso dificulta o trabalho de vocês, eu imagino como... Por isso que a gente tem medo. Eu tenho vontade de sair do Rio de Janeiro, mas eu tenho esperança em pessoas como você ainda. Porque eu sou concursada em uma porção de coisa pública, tenho medo de largar concurso e tentar em outro lugar. Eu tenho uma clínica, graças a Deus, privada grande. Meu marido também é concursado público aqui. Então, e o Rio de Janeiro é tão bonito, né, Isa? Assim, é um lugar que é mar e montanha, a gente tem de tudo aqui. Entendeu? Não dá para ser assim, gente. A gente tem que conseguir recuperar essa cidade. E como é importante, né, a gente cuidar da cidade, como isso influencia na segurança pública, como influencia. Uma cidade bem cuidada, a população de bem ocupa o espaço, e aí pronto, entendeu? A gente afasta a criminalidade. Então, assim, são coisas mínimas que você pode pensar, uma luz numa rua, uma rua escura.
Gente, como faz diferença, né? Você tem uma luz decente nas ruas, que clareie de fato, né? Que você tenha um mínimo de cuidado com a cidade, para a gente conseguir recuperar e para a gente diminuir essa sensação de insegurança, que é uma loucura. A gente sai de casa com o coração na mão. Então, assim, não tem mais condição. A Thaís, querida, tudo bem? Tá falando aqui, Copacabana tá um lixo. Gente, a quantidade de moradores Rio de de Janeiro rua, todo. entendeu? Muito. Exatamente, a quantidade de moradores de rua, as pessoas não têm o mínimo de dignidade, a gente precisa resgatar essas pessoas. Mas, sabe, precisa ter vontade política, precisa querer resgatar essas pessoas, precisa conscientizar a população, precisa mobilizar a população, a gente precisa de empoderamento popular. Sem isso, é muito complicado, né? As vítimas de violência não conseguem sair daquela situação, não conseguem se enxergar como vítimas de violência, né? Como vítimas de situações diversas de abuso. Então, a gente precisa empoderar a população, dar conhecimento para essas pessoas, levar informação qualificada para essas pessoas. E sem uma política pública séria, sem políticas públicas eficazes, a gente não consegue. Não tem milagre. Tem que ter trabalho correto, trabalho honesto, tem que ter vontade de fazer as coisas acontecerem. É isso que a Mi colocou aqui. A Mi é uma paciente minha querida, que o povo está descrente. O Zeca colocou aqui que o medo tomou conta do Rio. E tomou mesmo, né? A gente não pode negar que isso exista. É muito triste. A gente que vive aqui na Zona Sul, pelo menos eu acho que a gente vive numa bolha, que ainda tem uma falsa sensação de segurança, um pouco e mesmo mais. Nessa bolha tá ruim, né? Tá muito ruim. Inclusive, nessa bolha tá muito ruim. Né? Tá muito ruim. Agora, aqui na minha porta da minha casa, o médico foi assassinado. Né? Aquele médico andando de bicicleta 7 horas da noite. Olha que minha filha estava chegando do colégio. Então, assim, gente, sabe, não dá mais uma desigualdade social absurda. As pessoas precisam entender. A gente tem que acabar com isso. Não dá mais, gente. Não, e essa quarentena está sendo exemplo também, né? Como é que as escolas... porque lá fora eu tenho os amigos que moram, eu tenho vários amigos que moram fora, e todas as escolas públicas, elas deram um iPad, elas deram alguma coisa para orientar as pessoas, para deixar, quer dizer, para as crianças poderem estudar em casa, terem acesso ao homeschooling, essa coisa toda. Como é que o garoto que não tem nem o que comer vai poder ficar enclausurado lá e vai ficar prestando atenção? Quer dizer, é muita desigualdade social, é muito triste o que a gente está vivendo. E esse negócio... Mas eu acho também muito fácil a gente só vitimizar. É por isso, então, que o pessoal vai roubar, então eu tenho pena do ladrão. Também não pode ser assim, porque minha babá está aqui, é da família, praticamente está há 15 anos, conhece várias pessoas que foram para outro caminho, e ela optou por trabalhar, e a gente já cresceu e está crescendo cada vez mais. Então, a gente tem que proporcionar isso para as pessoas também, né? Mas a gente também tem que acreditar... Na verdade, a questão não é do pobre ou do rico, não é isso. A questão é de uma família estruturada. Porque se você tiver uma família estruturada, seja pobre ou rico, você não vai se envolver com criminalidade. Né? Agora, se você não tiver essa família... Você pode ter um rico roubando, furtando, drogado. E como tem, né? Se você não tiver uma família, a família estruturada é o X da questão. A gente tem que investir na família, né? Investir na educação, para que a gente consiga resgatar os nossos jovens. Né? A gente precisa ocupar esses jovens extraclasses, um colégio de ensino integral, que é o ideal, para que os jovens, de fato, fiquem ali envolvidos com o que é certo, né? Com o que é correto, com valores. Né? Ajudar essa mãe que tem que trabalhar o dia inteiro. Isso é fundamental. Que aprendam essa mãe que tem que trabalhar o dia inteiro. Que aprendam o segundo ofício, né? Que aprendam, assim, escola de marcenaria, escola de costura, tem tanta coisa legal de primeiros socorros, de aprendizado. É tanta coisa legal que dá para fazer e que a gente vê outras estruturas lá fora e que se eles não tivessem roubado tanto, ia ter dinheiro para poder fazer tudo isso, né? Vontade política e dinheiro, né? Falta os dois, né? Isso... E o que eles dinheiro tem, o que falta é vontade política. Eles usam dinheiro para encher o cofrinho, para o cofrinho. Exatamente, só para o mal. A Kelly está falando aqui. Hoje em dia eu moro em Cabo Frio e trabalho em Búzios. Aqui a vida é mais calma, mas também tem tráfico. A sensação que é pior que aí no Rio. Então, quer dizer, mesmo numa cidade do interior, ela tem uma sensação pior do que no Rio, por conta da questão do tráfico. Então, a gente não tem condição, o Estado tem que entrar em todos os lugares, a gente precisa ter uma política de ordenamento urbano, né, de urbanização,
a gente precisa acabar com as favelas. Não tem condição da polícia, por exemplo, não conseguir entrar dentro de uma comunidade, porque são só ruelas, são becos, que você não consegue entrar. São verdadeiros formigueiros, né? São formigueiros, né? Tem pessoas que vivem que não sabem se é dia ou noite, entendeu? Porque é um puxadinho do puxadinho e tal, e você não consegue nem saber se é dia ou noite. Como é que sabe? As pessoas não têm o mínimo de dignidade, não tem condição. O Estado não consegue entrar ali dentro. Então você precisa de uma política pública séria. Você precisa de habitação, né? A verdade é essa, uma política pública de habitação. O Estado precisa em todos os locais. Não tem condição. Não, mas alguém está falando aqui, a Catinha está falando aqui, é uma querida amiga que precisa da educação digna, porque da educação as pessoas vão querer estudar, mas realmente não tem vontade política das pessoas terem educação justamente para continuar comprando voto, como aquilo que você falou, trocar por uma cesta básica. Se a pessoa estudar, ela vai saber que está tudo errado e aí ela não vai querer votar. Ela vai querer votar direito, né? Então, acho que nenhum governo tem tanto interesse na educação quanto a gente prega, né? Que tem que ser feito, né? E os hospitais estão aí há esmo, muito tempo. Tanto que no meio médico a gente brinca muito, né? A pessoa falando, agora que estão vendo que os hospitais estão sucateados, cara, a gente já está falando há séculos que não tem vaga em UTI, que não tem vaga na enfermaria, que as filas para operar, para cirurgia são enormes. E agora que com esse Covid que veio, então tá tudo horrível. Cara, já tá horrível há muito tempo. Só que as pessoas não veem. Alguém falou aqui, Isa, que eu acho uma coisa muito importante, que eu já falei, até conversei com você, que eu acho que tem que brigar. Esse negócio aqui, tem que parar de ter filho também, alguém aqui colocou. Planejamento familiar, né? Planejamento familiar é muito importante. Porque assim, a gente até brinca que assim, a mulher chega lá com 8 filhos, e aí todos foram normais. E aí você não pode ligar uma mulher com 8 filhos porque os partos foram normais, que você não pode ligar durante o parto. Porque ela pode se arrepender e querer ter filho de novo depois. Gente, uma mulher que não tem que comer, que já tem 8 filhos, vai se arrepender depois. Porque, por lei, a gente não pode ligar no parto. A gente não pode ligar no parto. A gente só pode ligar no parto em algumas situações. Acima da terceira cesárea, acima da segunda, como se fosse a terceira cesárea. Uma cesárea só também não pode ligar, porque se na terceira cesárea, se a barriga estiver muito ruim, pode ser risco de vida para a paciente no próximo parto. Alguma doença de base da mãe, que ela possa ter risco para ela engravidar novamente também. Então, essa seria outra forma, um problema cardiopata, uma doença, um câncer, uma doença grave. Ou no parto é isso, assim, é risco de vida na cirurgia. Agora, no parto normal, nada, porque não tem essas coisas. Ou você ligar 6 meses pós-parto, mulher acima de 21 anos com 2 filhos e acima de 25 com 1 filho. Mas agora essas mulheres que não têm estudo, que não têm planejamento, elas engravidam antes desses 6 meses. Gente, e antes elas conseguirem novamente. O porquê que fazem isso? Você sabe que a mulher tem 8 filhos e a experiência dela implora. Doutora, me liga, pelo amor de Deus. A gente fala, cara, é proibido por lei. É muito triste. A gente tem muita coisa para mudar, né? A verdade é essa. E como é importante, né, o voto, como é importante o voto. Eu acho que cabe a nós, as pessoas mais instruídas, disseminar informação, fazer exatamente o que a gente está fazendo, conversando, explicando todas essas questões, como é importante a gente tentar conscientizar as pessoas, mobilizar a sociedade para votar com consciência, né? Votar ali realmente, não jogar no lixo o seu voto, para mais tarde não se arrepender, não morrer na fila de um hospital, não deixar um parente morrer na fila de um hospital, enfim, morrer de uma bala perdida, de um assalto, entendeu? Então isso tudo é importantíssimo, as pessoas precisam entender que não é importante só o voto de prefeito, só o voto de governador, o voto dos prefeitos, o voto de presidente, o voto dos vereadores, para os deputados estaduais, para os deputados federais, são imprescindíveis. São eles que vão ficar de olho, né?
Vamos conscientizar todo mundo que a gente puder, todo mundo que está no nosso círculo ali de amizade. É importante a gente falar sobre isso, a gente tentar mudar essa realidade. Só com muita informação a gente conseguir mudar essa engrenagem. Sem isso, não tem menor perspectiva. Alguém falou aqui muita coisa, né? Tem duas pessoas falando praticamente a mesma coisa, a Gabi e a Paula. Uma também tem que parar que o Estado tem a obrigação de dar tudo. Eu concordo também que a gente é muito paternalista. O Brasil, ele vem desde a época da escravidão, isso daí já é cultural nosso, ele é muito paternalista. Outros que recebem Bolsa Família. Realmente tem muitas mulheres que falam que vão ter filhos só pelo Bolsa Família mesmo, e aí quando já está crescendo já tem outro, e essas crianças são criadas ao esmo, tanto que tem mulheres lá que chegam lá, tem 8 filhos, eles perguntam, 8? Mas você já tem 8 filhos? Ah, mas não moram comigo não, só mora 1 ou 2 comigo. Um tá com a avó, um tá com o pai, um tá com não sei o quê. Quer dizer, são famílias totalmente estruturadas, como você estava falando, né? Outro tá na rua, roubando, e a gravidez, drogado. E a gravidez na adolescência também é outra coisa que é muito triste. A adolescente, na época que estaria tendo que estudar para ter uma formação, para ser alguma coisa, muitas delas engravidam. Assim, muitas dizem que é para mudar até o status, né, perante a comunidade, porque a mulher, depois que você tem filho, você não é mais aquela garotinha que, de repente, o traficante está de olho, ou que é aquela garotinha bonitinha que vai ter que... Se ela já teve filho, ela virou mãe. Não, peraí, cara, respeita porque ela virou mãe. Cara, fui chefe do Operatório Adolescente de Fernandes Figueira há muito tempo. Como a gente ouvia isso? Eu já vi grávida de 10 anos lá. Nossa, então, é muito difícil. Minha filha tem 11, eu não imagino uma criança, um bebê. Tem 12. Então, assim... Né? Você imagina ela barriguda. Não dá para nem imaginar, que realmente é uma loucura. Me diz uma coisa, doutora. E é importante também que a gente diga, porque a gente acha, não, a violência doméstica só acontece, né, na comunidade. Não, em todas as classes sociais tem a violência doméstica, né? Em todas as classes sociais. Não tem menor diferença entre o rico e o pobre, não tem. Muitas vezes a pessoa se submete, às vezes a pessoa tem condições, né? A mulher trabalha, é independente, mas ela acaba tendo uma dependência emocional do marido, então uma dependência social, o que vai ser de mim se eu me separar, o que a sociedade vai pensar de mim, como tem isso, né? Ou então, assim, pelos filhos. A mulher não trabalha, a mulher não é independente, como é que vai ser dos meus filhos, como é que é a questão, como é que eu vou conseguir criar os meus filhos, ser ele que patrocina tudo, entendeu? Então, assim, tem uma série de questões que envolvem todas as classes sociais, né, que infelizmente acaba fazendo com que a mulher vai se encolhendo e se submeta àquela condição. E o que a gente tem que falar também, uma coisa que eu acho que a gente pode falar também, que é importante a população saber, que já foi aprovado o aborto é proibido no Brasil, mas o aborto na mulher com violência sexual é uma das únicas coisas que o aborto é permitido. O médico não é obrigado, eu, por exemplo, não faço. Saiu meio hipocrisia. As instituições que fazem o acompanhamento da violência sexual, etc., têm médicos especializados que vão chegar, ver se foi estupro mesmo, e a partir dali, esse é permitido por lei. Então, é bom as pessoas terem consciência que isso existe também, né? Que é menos um problema para aquela mulher, né? Exatamente. Muitas pessoas também desconhecem essa informação. Com certeza, é importantíssimo. E eu queria saber de você, assim, uma mensagem, você que lida tanto, assim, de pertinho, né, com essa violência, e principalmente com essas crianças que, enfim... O que você deixaria, assim, de mensagem para as mulheres, para, enfim, para as pessoas agredidas de um modo geral, crianças, mulheres, que sofrem esse tipo de violência? Eu acho que elas precisam de pessoas como vocês, sinceramente, mais do que como eu. Porque eu, como médica, mas sério. Pessoas do bem. Pessoas do bem. Eu, como médica, eu vou sempre dar aquele acolhimento, mas eu acho que elas precisam de políticas públicas anteriores, porque eu tenho essa coisa dessa minha amiga, ela é muito forte em mim, né? Porque eu perdi o contato com essa minha amiga por causa dessa violência e hoje em dia, até hoje, ela não está bem. Ela foge de todo mundo, ela continua antissocial, ela não quer contato com ninguém, com a vida antiga, e isso já tem anos, já tem uns 4 ou 5 anos isso. Né? É muita loucura, eu tenho mais que isso, acho que tem 10 anos já, né? Então, não, os gêmeos já tinham nascido, deve ter uns 6, 7 anos. E ela continua isolada do mundo, vendeu o apartamento que tinha aqui perto.
Foi o que você falou, um nível social bom, então todos os níveis sociais. E com ela não soube o que fazer, porque ela disse que já tinha ido, que já tinha denunciado, mas o cara continuava, até porque ele tinha um certo poder político no mundo também paralelo, né? No bicheiro, milícia, enfim. Então, ela teve que sair fora daqui, para não virar estatística, né? Não ter feminicídio. Então, essa mensagem é muito difícil. Eu acho que elas têm que tentar enfrentar, não ter medo e saber que se fez uma vez, gente, vai fazer outra vez. Não acredita que vai mudar, não. Porque para mudar, assim, tem que ser por atitude, né? Não é só dizer, pedir perdão, chorar e dizer que vai melhorar, que se levantou a mão uma vez, cara, sai correndo, Exato. porque não vai. As pessoas me perguntam, como identificar um comportamento abusivo? Gente, é óbvio que no início do namoro, né, tudo são flores, tem todo aquele romantismo, mas sempre tem, assim, uma postura agressiva, falava mal da ex, diminuía a ex-namorada, né? Fala com, enfim, ou então machista. Então, assim, tem várias passagens por agressão, né? Tem relatos de amigos de envolvimento com agressão física, ou agressão, enfim, qualquer tipo de explosão de agressão, de modo geral. Então, assim, tem várias formas de você conseguir identificar, né, que essa pessoa, ela lá uma hora vai dar defeito, não tem jeito. Ela tem essa agressividade dentro dela e que uma hora vai explodir com você. Então, é muito importante que essas pessoas larguem esse relacionamento no início. É melhor chorar por conta do rompimento de uma relação do que depois chorar por conta de uma agressão, né? Que de repente vai te deixar uma cicatriz para sempre. Uma cicatriz para seus filhos, para sua família. Então, assim, quanto antes, melhor. Né? Que Quanto antes, melhor se muitas dizem livrar. que. Porque muitas dizem que não largam o marido, o agressor, pela família, pelos filhos. Cara, esses filhos vão ser muito mais felizes se eles saírem desse ambiente de violência do que. Ciclos de violência. É doloroso, né, para uma mãe falar: olha, não, mamãe não vai ficar mais com o papai, etc. Mas muitas vezes essa criança vai ser a primeira a falar: não, mãe, vamos fugir, vamos sair daqui. A minha babá me conta várias amigas dela que eu conheço, inclusive que eu fiz o parto, algumas que eu fiz a ligadura de trompa, que eu já tinha 3, 4 cesáreas, que a gente fica fazendo, a gente chama de gato, né? Quando a gente faz essas caridades, né? A gente ajuda quando dá, no plantão, etc. E eu já fiz de algumas amigas dela, e ela chega chorando, às vezes, aqui. O marido de fulana jogou ela na chuva fora, lá com as crianças, com colchão, as crianças estão na rua. Eu levo ela para casa, não levo, e ela é toda boazinha. Então, ela sempre quer ajudar, todo mundo liga para ela quer carregar todo mundo para dentro de casa. Eu falo: Carlinhos, você faz o que você quiser, assim, você sempre tem esse coração bom, mas você tem que falar que não é a primeira vez. Isso já aconteceu, é a terceira ou quarta vez que você vem chorando, falando: eu falo para ela sair, mas quer dizer, a pessoa sempre volta. Isso daí aconteceu semana passada, eu vou até perguntar a ela agora, assim, eu acredito que essa moça tenha voltado de novo. As pessoas têm que entender que, assim, a gente está em 2020, né? As mulheres têm voz agora, tem uma rede de apoio para ajudar essas mulheres, elas precisam tomar coragem e confiar na justiça, né? Confiar nessa rede de apoio, sair dessa zona, entre aspas, de conforto, né? Com coragem, não é fácil. Alguém falou que comodismo. Não é fácil, mas essas mulheres precisam acreditar e se livrar de uma vez por todas dessa situação. Hoje em dia não existe mais essa história de que você tem que estar casado, né, para você ter uma voz na sociedade. Não existe. A mulher hoje tem voz. Isso é importante que elas saibam. Né? A mulher tem voz, a mulher não precisa de ter um homem do lado. Enfim, a gente vive em outros tempos. Óbvio que a nossa sociedade é machista ainda, né? A gente sabe disso, mas a gente tem o nosso lugar, a gente tem o nosso espaço e a gente tem uma rede de apoio. Então, é importante que as pessoas que veem qualquer tipo de agressão denunciar. De agressão, de violência, que denunciem. Gente, quem não quiser ir numa delegacia mais próxima, quem não quiser ligar para a polícia militar, faz uma denúncia anônima, mas é importante não se omitir, é importante ajudar. Isso salva vidas. A denúncia é fundamental. Então, é muito importante que a gente ajude denunciando. Eu acho que, assim, faltando 3 minutos, quando o meu marido me mandou até um vídeo, eu acho que vale a pena você falar dessa campanha do X na mão, né, do farmacêutico, é muito legal. É colocado direto,
Essa campanha, ela funciona, gente. Eu fui numa farmácia, botei um xizinho na mão, todo mundo, toda a rede de farmácias, os funcionários todos estão cientes dessa campanha. Qualquer pessoa vítima de violência, vá numa farmácia, bota um xizinho de batom, de caneta, qualquer coisa, mostra para o funcionário da farmácia que ele vai te ajudar. Ele tem todas, eles já são instruídos exatamente para ajudar, tá? E funciona. É muito mas, legal. é uma campanha séria, que é muito importante que a gente divulgue, tá bom? Queria muito te agradecer, porque é capaz de qualquer hora o Instagram desligar. Agradecer demais esse bate-papo. Foi muito bacana, assim, muito esclarecedor. Eu acho que a gente contribuiu bastante aí para conscientizar e informar, né? Não, se Deus quiser, eu nossos acho que seguidores. dessa vez, assim, eu acho que tá todo mundo revoltado, eu acho que está esse conselho de voto. Eu tenho outro amigo também muito legal, assim, eu acho que vocês vão formar uma equipe boa lá dentro, se Deus quiser, só vai entrar gente do bem dessa vez aí. Eu acho que a gente está precisando. Assim, ouvindo você, eu penso, assim, porque a gente tem muita vontade de sair do Rio por causa da violência. A gente nunca quis sair do Rio, e agora voltou essa vontade de sair do Rio, o medo do futuro. E pessoas como você me dão esperança de acreditar que de repente pode ser diferente. E é isso que a gente quer, pessoas que batalhem pelo nosso Rio, né? Que eu nasci aqui, fui criada aqui, uma cidade tão linda. Pois é, a gente vai criar uma corrente do bem, vai sair desse fundo do poço, se Deus quiser. Vamos voltar a ter a nossa cidade maravilhosa. Ai, se Deus quiser. Muito obrigada muito. por tudo, doutora Juliana. Obrigado. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco até agora. Uma boa noite, um super beijo. Beijo. Beijo.